a 1000 e sai na maior vibe. Isso também tá... Exato. Essa história que a gente fala, né, de... Hoje eu cheguei na empresa, eu não trago os problemas da empresa para casa, nem os de casa para a empresa. Isso aí, de certa forma, é verdadeiro, mas é difícil tu não vai tirar um chip virar daqui. Virar a chave, né? Virar a chave. Então, os cuidados que tu tem com a tua saúde tem que ter dentro da empresa, fora da empresa e em casa também. Continua, porque a vida da pessoa, é uma só, né? A pessoa não consegue mudar. Então, muito pertinente isso aí que tu comentou. É isso aí mesmo. Tem que ter o cuidado sempre. Cris, eu tô chamando o Cris porque ele já é meu amigo. Intimidade, né? intimidade. É meu amigo, é o engenheiro Christian. Engenheiro, tem como dissociar o mundo do trabalho hoje da ergonomia, desse estudo da ergonomia, dessa realidade ergonômica no Brasil? Bom, eu acho interessante, Guilherme, para iniciar a conversa aqui, né? Vamos definir assim pro pessoal assim, o que seria ergonomia, né? Então tem um conceito assim que eu gosto muito de ergonomia, né? Que é a ergonomia adaptação do trabalho ao homem. Geralmente as pessoas acham que a gente tem que se adaptar ao trabalho, né? Então você vai iniciar um trabalho novo lá, você vê lá os colegas falando, não tem problema, isso aqui te acostuma. Vassoura nova, o cara tá bom pra tudo. O cara tá bom pra tudo. Ele recebe uma cadeirinha mais baixa, mas ele se ergue, tá bom. Vassoura... Exatamente. Mas assim, ó, ele se acostuma a que custo? Né? Tu paletear aí, não. Vamos no popular aqui, né? Posso usar a linguagem popular? Claro. Tu paletear aí caixas de 50 quilos ao nível do chão. Não, cara, tu vai te acostumar aqui. Sim. Então, a que custo tu te acostuma? Então, sempre o trabalho ele tem que ser adaptado ao indivíduo, né? E não o indivíduo ao trabalho. Então, isso aí vai gerar um monte de discussões, né? Então, eu vejo assim que essa adaptação ao trabalho, né, envolve esses custos, né, que eu disse para ti, custos que podem trazer dano para o funcionário, para a pessoa. E tudo isso a gente está falando não só na parte física, né? Então tem a parte mental e tem a parte também organizacional. Então aí no Brasil a gente está numa fase ainda muito focada em fatores físicos, né? A gente só vê ergonomia como fatores físicos, né? E mesmo a gente estando nessa fase rudimentar, assim digamos, mesmo assim a gente não está conseguindo avançar muito, né? A gente ainda vê muitas situações em empresas de não ter um mínimo, uma bancada lá que for para o funcionário trabalhar com uma qualidade melhor, né? Tu sabe que nós, aqui no programa Segurança no Trabalho, aqui na TV Líder do Vale, que é o nosso canhão de audiência, Cris, a gente aborda e nós temos um público que tenho certeza que nos assiste com muita atenção. É aquele trabalhador, aquela trabalhadora que trabalha ou que labora numa empresa de pequeno porte. Pequeno porte, micro, médio porte, aquela pessoa que não tem, eu tenho falado aqui com praticamente todos os convidados, que não tem a assistência técnica, né? Não tem esse olhar técnico, não tem esse olhar cuidadoso de um profissional da área. Então é aquela pessoa que trabalha muitas vezes sozinha, num ambiente onde ela é a única empregado, né? Ou o único empregado, numa farmácia, passa o dia inteiro de pé, numa loja de roupa, ou numa pequena indústria, numa funilaria. Então, esse é o cara, essa é a pessoa, esse é o profissional que a gente gosta muito de abordar aqui, né? Então, é aquele que não tem acesso ao laudo, à análise ergonômica do trabalho. Já tem aqui algumas entradas aqui no programa me pedindo o que fazer quando eu não tenho conhecimento na área ergonômica, como é que eu vou melhorar a minha condição dentro do meu trabalho? Sim, a gente sabe, por exemplo, né, que a empresa, né? A empresa, assim, é o grande agente transformador, né? Porque a empresa possui os recursos para melhorar os ambientes de trabalho, né? Mas eu sempre digo, assim, que o nosso trabalhador, ele também, lógico, em casa ele tomar alguns cuidados, que eu acho que depois é pertinente a gente comentar alguma coisa aqui. Sim.
Mas lá na empresa ele também comentar com o seu supervisor, falar, expor a sua opinião, dizendo como ele se sente mais confortável, o que pode ser feito, né? Sempre digo que a ergonomia ela não pode ser feita sem consultar a opinião do trabalhador. Aquele ergonomista lá que chega e olha assim, faz a medição, faz a avaliação e vai embora, esse cara aí... E ele que define o que é melhor para mim, às vezes sem me ouvir. Exatamente, isso aí é a coisa mais absurda que existe, né? Então, assim, quando você vai formular o programa de ação lá, que você vai colocar na análise ergonômica, você sempre tem que escutar o trabalhador. Mas no dia a dia, que não está o ergonomista lá, eu acho que o trabalhador ele também tem que trocar uma ideia com o seu supervisor, com a sua chefia, e dizendo, olha, eu acho que isso aqui fica melhor dessa maneira. Porque, às vezes, nem o supervisor dele sabe o que é melhor para ele, né? Então, nessa conversa que o trabalhador tem lá com o supervisor dele, às vezes surgem boas ideias. Por quê? Porque se eu melhorar o conforto para o funcionário, eu vou estar melhorando a produtividade da empresa também. E muitas vezes o supervisor está lá tarefado com outras coisas e ele nem tem essa percepção. Então, o trabalhador pode indicar o melhor caminho, tendo aquela conversa aberta, franca. E eu quero chamar a atenção que nós estamos aqui, eu e o Christian, estamos conversando frente a frente, porque a nossa TV Líder do Vale, canhão de audiência, teve a preocupação de colocar aqui entre nós um acrílico. Estamos com a mesa higienizada, microfones higienizados e temos essa proteção que o alemão gentilmente colocou para nós. Agora eu digo o seguinte, ó Cris, eu te pergunto na verdade, essa preocupação que, vamos lá, o trabalhador ele não tem o conhecimento necessário e talvez nem deva ter, ele sente quando a coisa tá, quando o saco de 50 quilos ele tem que tirar do chão, está muito pesado ou não, quando ele tem que carregar tijolo, quando ele tem que carregar uma ferragem, enfim, são tantas atividades que seria impossível eu nominar todas as atividades do mundo do trabalho que tem problemas ergonômicos. Seria impossível. Nós mesmos aqui, o Cris sentado de uma maneira, eu de outra, ou seja, de alguma maneira nós teríamos que ter uma cadeira especialmente desenvolvida para acomodação do Christian e eu uma cadeira para minha. Impossível hoje. Mas eu te pergunto em relação ao proprietário dessa pequena empresa, ao dono de uma empresa de 10, 15, 20 trabalhadores, que é uma pequena empresa, né? Custa caro uma análise ergonômica para essa empresa? Custa caro ele começar a desenvolver um programa ergonômico na empresa dele? Assim, na minha opinião, eu acho que não custa caro. O que às vezes acontece com a ergonomia é que se tem essa dificuldade, né, de se quantificar isso. Né? Então hoje o empresário aí, ele tem, por exemplo, chutando aí R$2.000. R$2.000 o que ele faz? Pô, com esses R$2.000 aqui eu duplico a capacidade dessa máquina. Então, na maioria das situações, talvez, não sei se na maioria, grande parte das situações, ele vai lá e compra aquela máquina. E deixa de investir esses R$2.000 na saúde do funcionário. Por quê? Porque às vezes falta, né, aquela percepção que se eu investir esses R$2.000 no meu funcionário, na saúde do meu funcionário, ele vai produzir mais. Só que eu não tenho, às vezes, isso por escrito, dizendo assim, consegui baixar assim, 10% do número de atestados médicos. É difícil quantificar. É difícil quantificar isso aí. Então, alguns empresários que conseguem ter essa percepção e conseguem também pensar na saúde do trabalhador, investir isso aí nessas melhorias. O que seriam essas melhorias? Uma bancada adequada, vamos só na ergonomia física. Uma boa cadeira, um intervalo, uma pausa no meio da jornada. Então, quem consegue ter essa percepção vai ver que lá no final de um ano, por exemplo, ele vai ter uma melhoria na sua produtividade. Ou até menos, né, Christian? Porque eu posso estar favorecendo, criando um clima, um ambiente no meu ambiente de trabalho, na minha empresa, que isso favorece o bem-estar. E o bem-estar, ele entra diretamente na produtividade, né? Lógico, quantas vezes você foi se candidatar para uma vaga de trabalho, ou conversando aí com um primo, um parente, né? Fulano, vou entregar, vou indo para aquela empresa lá,
Sempre tem aqueles... Cara, não vai lá. Não vai lá. Os caras não valorizam o trabalhador. Muitas vezes. Exatamente, acho que a maioria das pessoas já passou por essa situação, né? Sim. Então acaba se criando essa imagem, por quê? Porque é uma empresa que não se preocupa com o funcionário. Então se tem aí uma alta rotatividade. As pessoas ficam pouco tempo, né? Sim. Então, isso aí são os prejuízos, né? De não ter essa consciência que fazendo uma ergonomia, uma análise ergonômica, implantando as ações decorrentes, você vai ter funcionários mais felizes e mais produtivos. Nós não estamos vendendo uma análise ergonômica aqui no programa, Christian. Não, o objetivo não é esse, né? Tanto que algumas pessoas aqui que estão nos prestigiando sabem e estão colocando assim, ó, Christian, o cara, Alexandre Preto. Já ouviu falar nesse cara? Já ouvi falar. Grande Alexandre, obrigado, Preto, um abraço. Cíntia Hens. Conheço, minhas colegas de trabalho. Esse é mestre, Show Christian. Esse é o Show Christian, né? Tem os craques no futebol e os craques nas suas profissões, o Christian é um deles. Então, nós temos aí o trabalhador que conhece muito pouco sobre ergonomia, nós temos o empresário, por outro lado, que tem lá, passando por momentos de pandemia e passando por momentos complicados, né? E aí eu vou avançar um pouquinho naquele empresário que o ano que vem, no dia 10 de março, vai se deparar com uma nova legislação na área de segurança do trabalho, com uma alteração profunda na NR1. E eu não vou falar muito tecnicamente, mas eu preciso abordar, aproveitar a presença do Christian, porque a NR1 entra direto, ela bateu direto, graças a Deus, né, Christian? Sim. Ela bateu direto em alguns aspectos importantes e relevantes na vida do trabalhador. E a ergonomia foi um deles. Pode falar a respeito disso, por favor. A gente pensa, né? A gente espera aí que com a NR1, né, que é, digamos ali, a porta de entrada das NRs, né? A NR1 lá estabelece que vai ter aí, de forma geral, né, vai ter um gerenciamento de riscos ocupacionais a partir de março. Vai ter aí um programa de gerenciamento de riscos. E lá num determinado item da NR1 se diz que a análise ergonômica do trabalho vai ter que fazer parte aí de um programa de gerenciamento de riscos. Então, assim, ó... Não é mais uma condição. Isso, ela vai ter que fazer parte. Porque hoje em dia o que acontece? Uma análise ergonômica, NR17, uma análise ergonômica, ela é obrigatória. O empregador tem que se fazer. Mas você sabe que na prática isso acaba não acontecendo, né? O empregador acaba dando prioridades para PPRA e outras situações e não para análise ergonômica. Então se espera que com isso, a análise ergonômica agora estando escrita, se espera que se tenha uma força maior e o empresário realmente invista em ergonomia a partir de março do ano que vem. Ou pelo menos, a gente sabe que cultura, né? A gente fala muito aqui no programa, Christian, Sim. Que faz parte da nossa missão aqui junto com a TV Líder do Vale, é a aculturação, é fazer com que as pessoas falem mais sobre segurança do trabalho, assunto às vezes pesado, às vezes um assunto mais tranquilo, mas a área de segurança do trabalho, quando a gente fala, a gente está protegendo o trabalhador e o pai de família. A trabalhadora, a mãe de família. Exato. Que está lá em casa, porque segurança do trabalho também é do trajeto até em casa, também é cuidar das instalações de casa, da maneira com que a gente faz as coisas. A minha vizinha que está me assistindo, quando caiu a panela com óleo quente esse final de semana, né, isso é segurança no trabalho. Né? Essas coisas a gente aprende na segurança do trabalho, começa a ser o chato da segurança do trabalho. Então, quando a gente fala em ergonomia, a gente fala no bem-querer do trabalhador. E isso perpassa a parte de obrigação, a parte legal. Mas por estar muitas vezes à margem da obrigação, as empresas não faziam. E agora vão ter que fazer. Às vezes a gente até brinca, né, que a gente sabe que tem uma legislação vasta aí de segurança do trabalho, né? E as diversas NRs aí, às vezes a gente olha assim e diz assim, bom, mas precisava escrever isso, é uma coisa óbvia, né?
Mas realmente precisa colocar aquilo ali, senão sempre, né, vai ter aquele escape, aquele desvio da legislação, né? Então é isso aí, às vezes o óbvio tem que estar escrito também. Né? Já dizia o nosso colega que o óbvio tem que estar escrito. Tem. E mais, eu me lembro sempre quando as pessoas, os empresários, muitas vezes me abordam e me dizem, pô, mas essas NRs, se fizer tudo aquilo, eu fecho a minha empresa. É muita obrigação. É que também é bom senso, né? Nenhum legislador pensou em complicar a vida do empresário, mas sim de proteger o trabalhador. Claro, até volto num assunto ali que você estava comentando, né, da ergonomia, quanto custa a análise ergonômica do trabalho. A gente sabe que em algumas situações o empresário às vezes não tem uma análise ergonômica porque pensa que é muito caro, mas no dia a dia ele adota algumas práticas que você vai ver assim, pô, show de bola, né? Vamos voltar só à ergonomia física. Lembrando que a ergonomia não é só a parte física, né? Pô, aqui ele tem uma bancadinha para o funcionário manusear um peso, ele tem uma paleteira em boas condições, né? Então, isso é preocupação com o funcionário. Então, na prática, ele não tem uma análise ergonômica como manda a legislação, porque é uma legislação realmente... É nível de cultural, mas fica para uma outra oportunidade. Sim. Mas ele se preocupa com o funcionário. Então, ele não segue tudo que está nas NRs, mas ele tem uma preocupação. Tu vai lá, tu conversa com ele, né? Então, isso aí também é muito importante. Ergonomia não é só parte física. O que mais? Ergonomia também. Pode viajar à vontade. Porque o preto disse, sem esquecer que muitas vezes aquela velha história de que casa de ferreiro, espeto de pau. Saúde é importante para aumentar a produtividade. Palavras do preto. Com certeza. Então, preto, se não me engano, é formado em... Administração, economia também, Economia. Ele é economista. Isso. Ele é economista. Então, assim, ó, a gente pensa, né, só na parte física, né? Só a parte física vai causar danos. Mas e a parte aí psicológica, né? Digamos assim, os processos mentais, a parte cognitiva, os processos organizacionais. Então, assim, eu trabalho numa empresa que, Christian, aqui é maravilha. Eu tenho aqui uma talha para mim levantar uma caixa, eu tenho bancada na altura. Show de bola. Chego no horário, ali tem o meu setor, não manuseio um peso sequer. Teoricamente, tudo jóia. Tudo jóia. Só que o que é? Lá é o inferno. Lá é o inferno. Pô, mas tu fica lá, arzinho condicionado, né? A tua vida é barbada, lá é ar-condicionado. Quando tem que levantar um peso, é na máquina, é no botãozinho. Tranquilo. Só que assim... A maneira de gestão da empresa, a forma de gestão, sem valorização dos funcionários, assédio de todos os tipos, né? Isso aí também é ergonomia, tá? Aquele patrão que quando chega o peão larga 5h30, 5h25, ele diz assim, ó, tem mais uma coisinha para ti. Puta, o cara já... O trabalhador treme na base com esse tipo de empresário. Treme. Por exemplo, eu tenho um exemplo que aconteceu... comigo, no início da minha vida profissional, eu trabalhava numa empresa, eu tinha um bom salário, né? O salário não era ruim, só que a empresa era na base do pau, já que dá para falar o popular aqui. Sim, não. Eu estava uma certa feita negociando com um fornecedor, e estava naquela negociação de baixa preço, aumentar preço, nosso gerente abriu a porta, eu havia cometido um erro num dia anterior, que nem era um erro, digamos assim, normal. O gerente abriu a porta, Sim, te lavou total. Me lavou total. Ô, Christian, o que é isso? Na frente do fornecedor, fechou a porta e foi embora. A partir daquele momento foi a negociação mais fácil da minha vida, porque o fornecedor olhou para mim assim, coitado. Cara, vamos fechar por esse preço aqui e deu. E eu fiquei impactado com aquela situação. Só que a gente sempre, quando fala nesses fatores organizacionais, sempre tem aquela situação, até quando o indivíduo suporta. Tem pessoas que suportam, né? Que tem uma tolerância ao estresse maior que outras. Então, assim, havia pessoas naquele ambiente que estavam há 20 anos tranquilo. Eu fui um que me impactou. Tanto que eu permaneci pouco tempo na empresa, né? Então, esses fatores organizacionais, se eles não forem bem geridos, prejuízo, essa caixinha aqui vai ser muito grande. E muitas vezes o trabalhador, essa condição
o trabalhador leva para o resto da vida, né? Esse impacto ele leva para o resto da vida. E eu faz muito pouco tempo ouvi falar, não fala muito porque essa funcionária XYZ, se tu fala meio grosso com ela, como se a gente pudesse estar no trabalho falando grosso com os outros, né? Não fala muito grosso com ela, que ela sai chorando pelos cantos. A pessoa é sensível e o chefe acha que aquilo ali é ruim. Pô, que bacana que tem uma pessoa sensível, ela vai ter um olhar sensível com os colegas, um olhar sensível com o equipamento que ela trabalha, com o mobiliário. Geralmente são pessoas cuidadosas para o trabalho, são as pessoas que são sensíveis. Falando nisso, nós vamos abordar com nada mais, nada menos, eu não vou dar o nome aqui para fazer, não vou dar um spoiler, mas a semana que vem nós teremos uma pessoa que nós vamos abordar sobre o bem-estar do trabalhador, justamente, quer dizer, também nessa área do bullying, da pressão sobre o trabalho. Ótimo. Técnica em química, técnica em segurança no trabalho, bacharel em psicologia, especialista em psicologia do trabalho, pós-graduando em neurociências e comportamento e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Te mete. Porra. Não, minha próxima convidada é de peso também. Eu só tenho trazido, né? Então esse aspecto ele é um dos não físicos, né? Não é a parte física da ergonomia com que a gente tem que se preocupar muito, né? Isso. A ergonomia a gente sempre fala aí que é um conjunto, né, Guilherme? Gui, chamo de Cris. Então, Gui, ela é a parte física e tem também essa parte mental, né? E essa parte organizacional. Uhum. Então, eu sempre tenho que pensar na minha saúde sempre nesses 3 aspectos. Lógico que hoje, numa época de crise, muitas situações aí eu preciso do financeiro, né? Preciso da grana no final do mês. Então, muitas pessoas se sujeitam, né? Se sujeitam a determinadas situações. Por quê? Porque tem que trazer aí o dinheirinho para... Dinheiro para dentro de casa. Para dentro de casa, né? Mas isso aí também é uma outra discussão que vai longe, né? Por isso é que a gente fala também um empresário aqui, Christian. Para a gente poder também ter esse entendimento sobre esse assunto que é importante para todos nós. Participe da enquete do programa, hoje respondendo pelo WhatsApp 995280471, 995280471. É o WhatsApp da TV Líder do Vale, o canhão de audiência. Respondendo, você acha que a ergonomia pode melhorar a sua atividade profissional? Cris, por que a gente resolveu fazer essa pergunta? Você acha que a ergonomia pode melhorar a sua atividade profissional? Se eu estou bem comigo mesmo, né, olhando pelo lado ergonômico do meu trabalho, seja em relação à pressão, às pressões, ao mobiliário, à minha acessibilidade. Olha, eu resolvi fazer essa pergunta, assim, a gente resolveu para realmente provocar o povo, né? Porque pode ser que ainda existam pessoas aí já dando... Que acham que não precisa, que não é importante. Aqui a gente fala tanto de funcionário como de empresário, né? Que talvez pense que não, realmente, a pessoa tem que chegar, tem que trabalhar. Eu quero o cara para trabalhar. O gaúcho tem essa cultura, não sei se tu tem vivenciado outros estados, mas o gaúcho, nosso gauchismo, o nosso machismo, ele faz com que o trabalhador seja mais destemido. Eu vou pegar aquele peso porque eu sou o cara, eu sou um machão. Talvez, eu não tenho essa estatística, até gostaria de saber, né, e até a partir dessa tua provocação, até vou procurar algum material, porque realmente, né, a gente sabe que culturalmente aqui o estado do Rio Grande do Sul, né, é um estado onde que tem essa questão de, eu sou gaúcho. Não, eu já saí com meu sogro para pegar arroba de fumo lá no interior, pega aí, eu fui pegar lá, quase me quebrei ao meio. Mas, sabe, o pessoal pega e tal, e põe em cima da caminhonete, aquela coisa. Culturalmente, é o gaúcho, ou é um povo mais forte que o resto do país, que eu duvido. Realmente o que a gente vê, assim, né, eu já fiz análise ergonômica na construção civil, por exemplo, né, construção civil, fiz em alguns frigoríficos também, né, onde é que o pessoal aí pega uma carcaça aí de 25, 30 quilos mais, né,
Então, realmente tem um pouquinho essa visão assim de, vai lá, tu é o fraco se tu não fizer, né? Só que ninguém é super-herói, né? A gente fala que tem alguns autores que digam que raramente você pode pegar pesos de 40, 50 quilos. Só que eu discuto muito esse raramente porque na única vez que tu vai mexer ali, cara, pode te dar uma lesão, né, na hora, né? E aí tá feita a coisa. E exatamente. Então tem alguns setores assim que realmente, né, se você não fizer aquilo, tu é o fracote, né? Então, infelizmente tem essa situação ainda. Trouxesse algumas coisas por escrito que eu vi aqui. Tem uma colinha básica? Tem uma colinha. Tem. Eu entrevistei aqui nosso amigo Márcio Keller. Grande Márcio Keller Engenharia. Figuraça, né? Fazer um merchan Ele aí. veio com um material que eu pensei, ele vai dar uma aula aqui para mim. E os caras aqui vai... Realmente, ele deu uma aula, né? Mas ele veio numa preparação até que levei medo. Então, por isso que eu estou te perguntando. Não, aqui de uma maneira leve, né? Então, assim, a gente tem aqui, por exemplo, de uma maneira prática. Então, vamos pegar, por exemplo, a ergonomia física, a parte física. Então, assim, nosso trabalhador que está nos assistindo, né? Então, saiba aí que o limite da nossa legislação, por exemplo, é em torno de 23 quilos, manusear 23 quilos em condições ideais. O que seriam as condições ideais? Se eu tiver que pegar 23 quilos do chão, já não posso, né? Então, 23 quilos aí é uma situação que você vai aplicar se você tiver as condições ideais. Como geralmente tu não tem, esse peso aí vai haver um desconto, então que vai cair para 15 quilos. Então, mas eu posso passar o dia inteiro pegando o saco de 23 quilos, tirando de um lado e botando... Aí o dono da empresa vai dizer assim, mas amigão, isso aí tem 20 quilos, é um saco de argamassa mista. Geralmente às vezes se tem essa, como é que eu vou dizer... Se tem essa discussão quando você vai apresentar os resultados da análise ergonômica, tu tem sempre isso aqui, não, mas é uma vez por dia que ele faz essa transição. É 2 vezes por dia, é 3 vezes por dia, né? Mas é uma condição extremamente desumana. Tu vai pegar aqui do chão, tu vai levantar acima de 1,75, nossa, nem deveria fazer com pouquíssima carga, nem deveria fazer com 10, com 15. Nem se fala em encher um pallet com isso. Não. Tem uma carga acumulada aí na legislação que fala em torno de 10 mil quilos dia aí, né? Que eu acho que é 10 mil quilos dia. Me corrijo aí se eu estiver enganado, né? Mas que não pode ultrapassar isso aí. Essa contagem, esses limites que tu tá nos ensinando aqui, são limites que tá na lei. Mas eu posso ter para essa mesma lei um trabalhador, uma trabalhadora, uma mulher, e posso ter um homem. Posso ter um homem de 20 anos e posso ter um homem de 50. Boa questão. Eu tenho alguma maneira de diferenciar isso? Tem. Por exemplo, assim, se eu falei nos 23 quilos, né, que é o limite, então assim, eu posso ser mais restritivo, tá? Eu posso vir aqui pegar um dos grandes autores aí, que é o Grandjean, que nos fala em 18 quilos, já diminuiu 18 quilos para homem e 12 quilos para mulher. Né? Então, tem essa diferença para a mulher, o peso obrigatoriamente tem que ser a carga tem que ser mais leve. Tem que ser uma carga mais leve, né? Então, isso muitas vezes também não é obedecido, né? Mas não vamos falar só de desgraça, tem empresas que realmente cumprem com isso aqui, né? Iluminação entra nos teus assuntos prioritários? Iluminação entra, então assim, todos os fatores ambientais, eles também fazem parte da ergonomia, né? Então, assim, uma boa iluminação do ambiente de trabalho também é importante, também tem que ser aferido, também tem que ser colocado na análise ergonômica, também causa impacto para o trabalhador, né? Só gostaria de fazer um parênteses, claro. Antes nós estávamos falando de peso aqui, então tem muitas situações assim, ó, que passa a pessoa tem que visar o bem-estar da maioria dos trabalhadores. Então aquela pessoa que passa a vida inteira com 50 quilos e não acontece nada, não deve ser espelho. Então, aquela mesma situação. Meu avô fumou e bebeu e viveu até os 95 anos. Não. Essa não pode ser o espelho. Essa é a exceção. Isso, exatamente. Voltando ao assunto, né, todos os fatores ambientais, ruído, calor, iluminamento, todos esses fatores aí estão fatores ergonômicos. Iluminamento é a condição técnica que se estuda a iluminação no ambiente de trabalho. Isso. Né? Então, o ruído também. É um fator de preocupação para o trabalhador. Também.
também. O ruído pode causar irritação. Eu posso ter uma atividade assim que do ponto de vista da insolubilidade lá da NR15, eu esteja com o meu ruído ok, tranquilo, mas como a atividade do trabalhador é uma atividade que exige concentração, a tolerância para o ruído tem que ser menor. Por quê? Vão ocorrer erros decorrentes de um ambiente, né, que se eu estiver aqui concentrado, fazendo uma atividade, de repente, por exemplo, liga um compressor Sem aqui dúvida. do lado. Eu tenho um depoimento para te dar. Meu depoimento é conversando com um vendedor de loja. E o vendedor de loja me disse, olha, nessa parte eu sei que tu trabalha com segurança do trabalho e tal, e nessa parte para nós melhorou a condição de trabalho, porque diminuiu o ruído da rua, e muitas vezes, não lockdown, né? Mas diminuiu o ruído das ruas e a loja ficar totalmente aberta, o cara fica ali na frente, né, esperando o cliente. Então diminuiu o ruído da rua e diminuir o número de clientes dentro da loja. E isso fez com que aquela condição que ele dizia, pô, era uma zona, que dentro da loja era aquele burburinho o dia inteiro. E agora a gente está trabalhando num silêncio. Chego muito mais tranquilo em casa, o cara diz que dorme melhor. É outra condição, outra vida. O ruído ele tem esse componente, né? Então, possivelmente, isso aí seja... Da irritabilidade. Da irritabilidade, né? Eu também, para mim, ruído, calor, por exemplo, para mim, eu chego extremamente cansado, sim, né? As pessoas, a tendência é chegar mais cansadas em dias em que há um nível de calor, seja no verão, por exemplo, né? Trabalhando num local que não tem uma ventilação adequada, né? Só que às vezes a pessoa, né, muitas vezes também não dá importância para isso. Não, foi só um dia no trabalho. Mas depois que tu vai para uma condição boa, que nem... por um acaso se tornou uma condição mais adequada para esse vendedor aí, daí que a pessoa vai sentir, putz, realmente isso aqui faz a diferença. E muitas vezes os proprietários, os empresários, eles têm o medo de oferecer uma condição boa, mesmo que momentânea, porque todo mundo se acostuma muito rapidamente ao bom, né? Eu tô falando da pequena loja porque tem vários aspectos da nossa vida, na nossa economia aqui, Sapucaia, Esteio, Canoas, onde tem um público muito grande da nossa TV e essas pessoas trabalham no comércio. Então, existem várias pessoas que me falaram, tu vai falar sobre ergonomia e essa loja que eu trabalho não tem nenhum banquinho para sentar. Isso é ergonomia? Sim, isso é uma preocupação que a gente também tem que ter. Tudo é saúde do trabalhador, tudo é a preocupação que se tem que ter um olhar cuidadoso. Claro, agora que você falou, Guilherme, a respeito de lojas, pequenas lojas, né? Tem dois aspectos aí que eu acho importante. Tem muitas lojas assim que exigem que o vendedor fique só de pé. O próprio dono não quer que o vendedor sente. Sim, é uma condição. Parece que o vendedor vai vender mais exato, se ele estiver de pé. E que não é verdade. Exatamente. Então você pensa no final do dia, 8 horas, você ficar de pé. Então alternância de postura, nem muito tempo sentado. Então a pessoa que trabalha no serviço administrativo, a cada 2 horas vai lá, pega um cafezinho, levanta, troca de postura. E também o vendedor que fica de pé durante a jornada dele. Tem que aliviar. Vai ter que aliviar de alguma forma. Os dentistas, né, os odontólogos eram no passado recente, eles passavam o dia inteiro de pé. A atividade do dentista era de pé. E hoje praticamente não se vê os dentistas de pé. Eles sentam, né, se acomodam muito melhor, tem uma condição ergonômica muito melhor, não é ideal, né, mas eles têm essa alternância entre ficar sentados e de pé. O Alexandre Preto, meu sócio aqui no programa, acaba de fazer uma pergunta que eu acho que eu vou ser obrigado a adotar um espaço aqui para o amigo. Ele perguntou, Guilherme, o programa vai ser sempre voltado à segurança do trabalho? Sim, segurança do trabalho. Segurança no trabalho não é o foco do programa, e sim a segurança do trabalhador. E os outros assuntos também poderá ser debatido, como, por exemplo, saúde e finanças. Aí ele já está vendendo, ele quer vender o peixe dele. Ele quer vir aqui. Vamos criar, sim, porque eu acho que o trabalhador tem que saber, tem que ter noção de como administrar bem o seu dinheiro. E hoje nós estamos falando de
recursos cada vez o dinheiro se torna mais importante. O dinheiro sempre foi importante. O que eu quero dizer é que na medida de que te sobra, tu tem que saber o que fazer. Com certeza. Não fazer que nem minha mulher que já sai lá gastar, brincadeira. Né? Mas a gente tem que saber o que fazer, economizar, quais são as opções de investimento. Sim, Preto, é uma opção válida e já é o meu convidado, tá? Não tem como recusar agora, né? Não. Ele que está abrindo a pauta, não tem como recusar. Não, depois que você é intimado, você tem que vir. Tem que vir porque eu fico enchendo o saco até o cara aparecer. Aconteceu comigo. Participe do programa da nosso quiz pelo WhatsApp 995280471. Respondendo, você acha que a ergonomia pode melhorar sua atividade profissional? Obviamente, né? É uma pergunta óbvia, mas que a gente quer que dê um clique no trabalhador a partir de amanhã e comece a olhar melhor para esse assunto. E para que as pessoas saibam melhor também, para aqueles que empregam, vou fazer aqui um serviço de utilidade, um merchandise bacana aqui. Vou fazer porque a gente tem essa facilidade, né, diretor? 996990884. Engenheiro Christian. Como é que é? Christian Gislene. Eu não sei se eu vou um dia aprender esse sobrenome. Me perdoa. Eu acho um absurdo, cara. é um sobrenome diferente. Gislene. Engenheiro Christian Gislene, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em ergonomia, dentre outros assuntos. O cara é uma caixinha de surpresas. 51 99699 0884. O diretor já está aqui me acenando com mais 5 minutos de programa. E eu não posso deixar de lembrar, mais uma vez, que esse programa homenageia a tia Maria de Lourdes Ravanello, mestre em saúde coletiva pela Universidade Luterana do Brasil e graduada em enfermagem pela URGS. Também não é bolinho, né? E o Thiago e o Jader da Magnegás, os parça. Meu amigo Christian, ergonomia como forma de ganhar mais dinheiro. Existe? Existe assim como eu comentei antes, né? Se o funcionário estiver num bom ambiente de trabalho, né, o funcionário com certeza vai produzir mais, né, vai trazer mais retorno, né? Como eu falei para você, Guilherme, antes, o que se tem a dificuldade de quantificar esses benefícios, né? Então, assim, o empresário hoje, né, tem uma legislação de segurança, tem impostos, tem um monte de situações aí que ele tem. Matar um leão por dia, digamos assim. O empresário tem que matar um leão por dia. Então talvez ele às vezes não tem muito tempo para parar para pensar, né? Mas eu acredito que a partir do nosso programa, assim, que quem sabe a gente... Sendo bem claro, talvez tu tá um pouco tímido em dizer, no momento que ele dizer assim, tchê, eu acho que eu vou investir e vou contratar o ergonomista e vou fazer, pelo menos que ele me diga, eu não preciso fazer tudo de uma vez só, né, Cristiano? Não. O próprio programa o PPRA, ele é um programa que abre as condições para que o trabalhador, o empresário implante as melhorias num período longo de tempo. O novo programa de riscos também ele abre ainda mais tempo para a implantação. Sim, a ergonomia, hoje a gente tem um manual da NR17 que diz assim, que a proposição de ações do ponto de vista ergonômico tem que ser de acordo, né, com o nível da empresa. Então, por exemplo, imagina aquele empresário comprou ali 3 caminhões, aí, e eu vejo lá que tem alguma coisa errada com aqueles caminhões. Eu chego assim e digo assim, substituir os 3 caminhões que ele acabou de comprar. O cara te mata. Não, eu saio morto, né? Então, assim, a gente faz um programa, a gente faz um cronograma de adequação e ele aos poucos vai adequando o ambiente de trabalho. E algumas coisas antes de ele fazer uma análise ergonômica ele já pode ir fazendo.
né? O ergonomista eu vejo muito como um advogado da empresa. Contrata um ergonomista antes de comprar uma grande máquina, antes de fazer um grande investimento, porque às vezes tu contrata, coloca aquela máquina lá de $200 mil na frente dentro da tua empresa, e depois tu é obrigado a fazer bancos e adequações para acessar aquela máquina, e fica ou uma gambiarra ou custa muito mais caro. Certo? O custo de corrigir uma situação é muito maior do que prevenir. Tu ia dizer um nome feio, né? Hã? Tu ia dizer um nome feio agora. Não. Corrigir uma burrada Não, às vezes que a isso gente aí. se comporta, né? Que a gente está no Sim, TV, tem que né? ser isso. Tem que ser isso. Pelo menos uma pergunta eu vou abrir aqui para os nossos telespectadores. O Alexandre Preto riu. E a questão, o Fernando Souza pergunta se a questão cognitiva, riscos físicos, também pode indicar, também a questão do ruído, conforto térmico, podem ser um fator determinante para o bem-estar do trabalhador. Pode. Esses fatores físicos, ambientais, né, são fatores, assim, de certa forma, fáceis de se ver, de perceber e de se corrigir. Né? Então, digamos que uma empresa lá que eu trabalho com poeira, com calor, com ruído, né, digamos assim, um trabalho muito penoso em termos de riscos físicos. Claro que, obviamente, vai chegar uma situação que talvez até peça para sair da empresa, que eu não vou também aguentar muito tempo. Sim. Né? A grande situação é que, às vezes, o difícil é tu perceber os fatores, volto a insistir, os fatores organizacionais. Esses são tão difíceis aí de mudar. Às vezes, o fator físico, aqui investe 2 mil, tu muda. E o fator organizacional, a cultura da empresa. Sim. Mas vou deixar a porta aberta aqui para um próximo debate. Claro, com Cris, certeza. 95% das pessoas disseram que sim. Responderam a nossa pergunta. Tá bom. Dizendo que ergonomia pode ajudar na minha, né? O cara respondeu, na atividade profissional dele. E 5% disseram que não. Acho que não. Sempre tem quem precise mais um pouco de orientação e de conhecimento. Eu quero te agradecer. Eu te disse que ia ser rápido e que nós não íamos conseguir abordar todo, porque o assunto é bacana, é instigante. Nós dois adoramos ergonomia. Então nós pudemos ir a noite inteira se o alemão não ficasse nos dizendo 3, 5, 4, 2, parece uma bomba, né? Mas quem sabe não retornamos aí no final do ano? O que tu acha? Já está marcado, já está na agenda. Já tá, é que nem insistindo. É que nem o Antônio Tansky, é o meu sócio no programa aqui já. Tu vai ficar me insistindo lá? Claro, essa mão de obra qualificada e gratuita eu preciso ter sempre. E da próxima vez, quem sabe eu acerte o caminho aí. Vai acertar, vai acertar. Então, muito obrigado, Cris. Quero te agradecer muito. Muito contente de participar, levar um pouquinho de informação para o pessoal aí. Exatamente. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo da TV Líder do Vale, o canhão de audiência, levar informação, entretenimento, por que não? A outra TV lá está falando só em pandemia e morte, Grêmio empatou, Inter perdeu, e nós estamos falando uma coisa bacana aqui. Nós estamos falando só de vitória, só de melhorar a vida do trabalhador e para que todo mundo fique feliz. O empresário produzindo mais e ganhando mais, podendo repartir entre os trabalhadores, e o trabalhador chegando em casa inteiro para levar sua vida digna e feliz. Muito obrigado, então, senhoras e senhores, trabalhadoras e trabalhadoras, meu muito boa noite. TV Líder do Vale, canhão de audiência, e o seu programa Segurança no Trabalho se despede. Até a próxima segunda.